Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Sua vida é feita de momentos. Momentos em família, momentos de sonhos, momentos de conquistas, momentos de realizações. E para todos os momentos você pode contar com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Há mais de 25 anos, parceira das melhores operadoras de seguro e consórcio do país. Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Centro Linhares. Ligue 3371-2000 e peça a sua cotação. Medicina de primeiro monte em Linhares é na Unicor, um centro avançado de diagnóstico por imagem e fisiologia endovascular, acreditado para tratamento de TAV. Somos especialistas em angioplastias complexas e tratamento do infarto agudo do miocárdio, além de diversos procedimentos de neurointervenção, com equipamentos de última geração e uma equipe altamente qualificada. A Unicor é referência no tratamento de oclusões coronarianas crônicas. Unicor, unidade do coração do Espírito Santo. Olá, sejam muito bem-vindos. Começa agora mais um bate-papo das 6, aqui na Rede Sim de Televisão, canal 16.1, em todo o estado. Essa é da Terra. Lembrando que toda quarta-feira debatemos um tema sobre medicina, e hoje o nosso tema é diabetes e doenças cardíacas. Para esse tema nós temos 3 ilustres convidados. Aqui ao meu lado, o Dr. Lorenzo Sanson Lani, médico especialista em medicina integrada em nutrologia. Muito obrigado, Dr. Lorenzo, pela presença. Eu que agradeço. Dr. Alberto Nogueira, cardiologista. Muito obrigado, Dr. Alberto. Obrigado, Patrick. E Dr. Everaldo Campos, cardiologista também. Muito obrigado pela presença, Dr. Everaldo. E se você quiser participar do bate-papo, é só entrar em contato pelo número 99622-4547. Antes da gente começar o bate-papo sobre esse tema tão importante, eu gostaria de lembrá-los que sexta-feira agora, dia 2 de julho, acontece a inauguração do nosso Linhares Medical Center, o novo Hospital do Espírito Santo, que já nasce com a proposta de uma alta complexidade em atendimento médico, em assistência médica, uma alta qualidade em assistência, e com o intuito de ser uma referência para o norte do estado e toda a região. Eu vou pedir para a produção passar algumas... Daqui a pouquinho a gente vai passar algumas fotos mostrando para vocês o Linhares Medical Center. Começando o nosso papo, nossa primeira pergunta, eu gostaria de começar perguntando para o Dr. Lorenzo. Já que nós vamos falar sobre diabetes e doenças cardíacas, nada mais justo que a gente começar falando sobre o que é propriamente o diabetes. Dr. Lorenzo, você pode falar para nós o que é o diabetes? Como que a gente define melhor o diabetes? Sim, primeiramente boa noite a todos, boa noite aos colegas também. O diabetes é uma doença crônica, que ela é caracterizada principalmente ou por uma produção diminuída do hormônio insulina, ou por uma baixa sensibilidade das células à ação desse hormônio. Existem aí algumas classificações do diabetes, e as duas principais são o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. No diabetes tipo 1, por exemplo, acontece essa produção insuficiente, geralmente causada por uma doença autoimune, em que as células do pâncreas, do nosso próprio sistema imunológico, as células de defesa do corpo, acabam atacando aí as células pancreáticas que são responsáveis por essa produção da insulina. E isso acaba levando a pessoa a ter que fazer um tratamento utilizando a insulina. E o diabetes tipo 2 já é mais quando acontece essa resistência à insulina. A insulina tem pouca ação nas células. E o que é a insulina? A insulina é o hormônio que é responsável por abrir como se fosse abrir a porta das células para que a glicose entre e seja aproveitada ou como para a fonte de energia, para que a célula gere energia com ela, ou que seja armazenada na forma ali de gordura, por exemplo. Muito bom, Dr. Lorenzo. Como você mesmo falou, existem 2 tipos principais de diabetes que a gente costuma classificar. O diabetes tipo 1, que costuma acontecer mais, o diagnóstico é muito mais comum na população jovem, crianças e início da adolescência, e o diabetes tipo 2, que é uma doença mais de adultos
de meia idade e idosos, que envolve vários fatores, tem uma característica multifatorial. Mas, sem entrar muito em detalhes nesse sentido, é importante falar que nos dois casos, a consequência do diabetes vai ser o aumento da glicose no sangue, e por sua vez esse aumento da glicose no sangue tem todas as suas consequências, todos os seus efeitos, dos quais a parte de doenças cardiovasculares vai ser que nós vamos tratar mais nesse programa. E continuando, Dr. Alberto, a partir de quando que a gente tem que começar a investigar, a rastrear o diabetes, que a gente sabe, só um dado muito importante, é uma doença a princípio silenciosa, assintomática. A partir de quando que a gente tem que investigar? Os pacientes geralmente que têm alto risco, né, cardiovascular, esses são os pacientes que a gente precisa fazer uma avaliação adequada, pedindo exames de glicemia, né, seja em jejum, pós-prandial, ou então pós-destrozol, e a hemoglobina glicada. Geralmente são os exames iniciais, né, que a gente pode usar para poder avaliar. E os pacientes que têm doença cardiovascular, justamente pelo que você falou, né, pelo alto risco cardiovascular que essa doença traz, todo doente que já tem uma doença cardiovascular, né, seja ela doença aterosclerótica coronariana, já teve infarto, ou que já teve derrame, ou então doença vascular periférica, né, um entupimento de artérias periféricas, insuficiência cardíaca, fibrilação atrial, todos esses pacientes eles devem fazer uma avaliação inicial laboratorial em busca do diagnóstico do diabetes, né? E a gente também ficar de olho em relação a alguns sintomas, mas aí geralmente os sintomas só acontecem quando a diabetes está muito descompensada e já tem muito tempo, né? Exatamente, uma doença, como você bem falou, silenciosa, e que quando já só traz algum sintoma, ou quando já está muito avançada, ou quando já tem suas consequências para vários órgãos-alvo que a gente fala, inclusive um dos principais órgãos-alvo é o coração. E o coração no sentido de não só doenças cardíacas propriamente ditas, apesar do nosso tema, nosso título ser doenças cardíacas, o diabetes a gente sabe que é um grande fator de risco para as doenças cardiovasculares em geral, que é um conceito mais amplo que envolve não só doenças cardíacas. E aí eu queria que o Dr. Everaldo explicasse para nós o que está incluído nesse conceito amplo de doenças cardiovasculares que tem o seu risco tão aumentado em pacientes diabéticos. Então, o diabetes leva a inúmeras alterações no corpo. Isso devido às inúmeras alterações metabólicas e inflamatórias. Então, o paciente diabético, ele vai ter um corpo bem inflamado, e isso vai fazer o que nas artérias como um todo, seja no coração, seja no cérebro, seja no rim principalmente, vai levar a uma aterogênese mais acentuada, tá? Os pacientes que são diabéticos têm um colesterol, provado, né? Tem vários estudos que mostram que tem a sua estrutura química e física muito diferente do colesterol de uma pessoa não diabética. Então, são partículas de colesterol mais aterogênicas, tá? E que faz com que essa aterosclerose desenvolva de forma mais rápida. E aí acaba que no paciente diabético, o endotélio é cheio de microlesões. Isso facilita a penetração desses lipídios. E aí vai se aumentando a placa de gordura, né? Nas camadas dos vasos. E juntamente com isso, pode chegar a um determinado momento que essa placa pode se romper. E aí que vem as complicações, tá? Essa placa vai aumentando, pode se romper e o organismo ele ativa plaquetas. E é tipo o mecanismo quando a gente tem uma ferida na pele, né? Tá sangrando, vem plaqueta para fazer hemostasia. Essa plaqueta vem para agir ali, se amontoa e oclui totalmente o vaso. No cérebro vai causar o AVC, né, que é o acidente vascular cerebral. No coração, nas coronárias, né, que são as artérias, vai levar ao infarto agudo do miocárdio, né?
E também tem as doenças arteriais periféricas, né? Onde vão ter essas mesmas lesões nos membros que podem levar a consequências sérias como amputações, né? Então é uma doença assim, bem prevalente. Essas doenças chegam a ser 5 vezes maior nos pacientes diabéticos que os pacientes que não têm diabetes. Você vê como é que é a importância da gente, vai falar mais para frente, né, a importância do controle dos fatores de risco para doenças que são muito importantes. Como você muito bem falou, é importante lembrar que essa incidência, essa frequência é muito maior nos pacientes diabéticos, e não só com relação à frequência, quanto também, como a gente vê, muito a gravidade tende a ser maior nesses pacientes diabéticos em relação aos não diabéticos. Então, daí toda a importância da gente cuidar e controlar bem, como a gente vai falar mais para frente. Mas a gente sabe, na nossa rotina do dia a dia de consultório, de hospital, que o diabetes não vem sozinho. Sempre, como o Alberto já bem colocou, existem as comorbidades, os outros fatores de risco associados ao diabetes, e que muitas vezes compõem um conjunto de alterações que muitas vezes a gente costuma denominar de síndrome metabólica, que são os pacientes que têm alterações glicêmicas de resistência insulínica, como o Lorenzo bem colocou, e com outros fatores associados. Eu queria que o Lorenzo conversasse, explicasse para nós um pouquinho sobre a síndrome metabólica. Então, a síndrome metabólica, que aí são um conjunto de sinais e sintomas que aumentam em muito o risco de doenças cardiovasculares. Entre eles, por exemplo, a obesidade. A gente consegue aferir através principalmente da circunferência abdominal, principalmente um aumento de gordura visceral, que é aquela gordura um pouco mais perigosa, que tem um fator de risco mais aumentado para as doenças cardiovasculares. A gente avalia a circunferência abdominal, tem valores diferentes entre homens e mulheres. A hipertensão arterial também é um fator de risco, faz parte também desses conjunto de sintomas, de sinais da síndrome metabólica. Também um aumento da glicemia, um paciente que já está no estágio de pré-diabetes ou mesmo diabético, e a dislipidemia, que é um descontrole das taxas ali de colesterol, principalmente de HDL e de triglicerídeos. Fazem parte desse conjunto de sinais e sintomas que agravam e dão mais chance do paciente apresentar riscos cardiovasculares. Muito bom, então é sempre bom a gente lembrar que na imensa maioria dos casos o diabetes não vem sozinho, ele vem acompanhado de outros fatores, outras doenças e outras comorbidades e outras alterações do estilo de vida, muitas vezes, dos pacientes que precisam ser corrigidas para que a gente consiga um tratamento adequado do diabetes, das demais comorbidades e, consequentemente, uma diminuição desse risco de doenças cardiovasculares em geral. Dr. Alberto, o Dr. Everaldo já comentou inicialmente conosco, mas queria que você reforçasse, porque acho que esse é um tema muito importante. Por que os pacientes diabéticos têm essa maior chance de desenvolver essas doenças cardiovasculares? Que, só reforçando o que o Everaldo falou, não é só doenças cardíacas, claro, infarto, o AVC, acidente vascular cerebral, o derrame cerebral também está incluído, e as doenças periféricas, incluindo oclusões arteriais, deficiência de circulação e muitas vezes com necessidade de amputação. Por que os diabéticos têm mais chance de desenvolver essas doenças? O Everaldo realmente tocou bem no assunto, né, sobre a aterogênese, né? A aterogênese é a formação de placas de gordura dentro das artérias do corpo. E isso a maior complicação cardiovascular do diabetes está relacionada à aterogênese. Exatamente. A essa formação de placas de gordura. E essa formação de placas de gordura traz consigo o risco de infarto do miocárdio, de acidente vascular cerebral isquêmico, né? A doença vascular periférica, que é a presença de placas de gordura ocluindo o trânsito do sangue nas artérias periféricas do corpo, né? Braço, perna e outros. E a gente tem ainda uma incidência maior, né, nos diabéticos de insuficiência cardíaca e de fibrilação atrial, que é um tipo de arritmia. Insuficiência cardíaca, alguns estudos mostram que tem uma relação muito grande com a doença aterosclerótica, né?
Mas a gente sabe também que o diabetes ele altera o funcionamento do músculo cardíaco, né? A insuficiência cardíaca é uma diminuição da força de contração do músculo cardíaco, né? Levando a uma série de sinais e sintomas. E a fibrilação atrial também por causa, provavelmente, de vários fatores indiretos, né? O diabetes também leva a esse tipo de arritmia. Além disso, a diabetes ela leva, além de aumentar a formação de placas de gordura, ela também aumenta o sistema de coagulação do sangue, né? Provocando tromboses, né? Provocando a formação de plaquetas, né? Dentro das artérias, formando o que a gente chama de trombose. Então, realmente ela é um fator importante para doença cardiovascular por causa dessas situações. Muito bom. E então, só reforçando, o diabetes, acho que a gente falou no início, mas é sempre importante lembrar, é uma doença crônica, não tem cura, porém tem controle. E esse controle, esse tratamento, envolve tratamento medicamentoso, com remédio, e envolve tratamentos não medicamentosos, a parte de dieta, atividade física, que a gente vai falar daqui a pouco. Antes de falar um pouco da parte não medicamentosa, eu queria começar a falar um pouquinho da parte do tratamento. Como eu já havia falado, é um tratamento para o resto da vida, para que haja esse controle. E uma vez o diabetes controlado, todas essas complicações que o Alberto e o Everaldo descreveram muito bem, vão ter seu risco diminuído. Nunca vai ser um risco zerado, porém vai ser muito diminuído de todas essas complicações e possíveis consequências. Então, doutor Everaldo, queria te perguntar, queria que você falasse um pouquinho para nós, reforçasse essa questão da importância desse tratamento medicamentoso, da constância, da adesão e do controle adequado do diabetes. Sim. O pilar do tratamento, né, eu considero ser o tratamento não medicamentoso, né, porque não adianta o paciente usar o medicamento mais caro e não procurar deixar a vida sedentária, ou seja, não praticar exercício físico, não perder peso, não controlar a pressão arterial, não controlar os níveis de colesterol. Então, o primeiro pilar é esse. O tratamento medicamentoso, né, o paciente não conseguindo um controle adequado, né, primeiramente a gente lança a mão, né, dos antidiabéticos orais, tá? Antigamente a gente tinha poucas opções, mas hoje já temos uma gama de antidiabéticos orais que, além de controlar bem a glicemia, né, ajuda na questão cardiovascular, né? Tem benefícios cardiovasculares, principalmente pacientes que precisam de uma prevenção secundária, pacientes que já têm insuficiência cardíaca, que pode ser até sido desenvolvida pelo diabetes, respondem bem, a gente consegue até internar menos esses pacientes com insuficiência cardíaca usando algum grupo de antidiabéticos orais, tá? E temos também, quando o paciente não consegue um controle adequado com os antidiabéticos orais, a gente lança a mão de insulinas, tá? E esse tratamento tem que ser bem aceito pelo paciente, tem que ter uma boa, como é o nome mesmo? Tem que ter, o paciente tem que ser bem orientado para que esse tratamento seja aceito e realizado da melhor maneira possível, porque esse tratamento bem realizado que vai diminuir desfechos cardiovasculares, ou seja, o paciente vai diminuir a chance de ter infarto, de ter AVC, de ter essas doenças periféricas que vão levar o paciente a ter uma qualidade de vida ruim, certo? Muito bom. E puxando para esse lado que você bem colocou de tratamento não farmacológico, não medicamentoso, a gente sabe que um dos pilares, como você falou, é a questão alimentar, de alimentação adequada, de ajustes alimentares, de cuidados com a alimentação. E aí eu queria que o Dr. Lorenzo,
do ponto de vista da nutrologia, quais são as orientações, o que você costuma orientar para esses pacientes nesse sentido de ajuda, de contribuição para o controle do diabetes? Então, primeiro de tudo, é evitar o máximo possível dos alimentos que viram açúcar muito rápido. A gente fala que são os alimentos que têm um alto índice glicêmico. Tem vários tipos de alimentos que, apesar de não ser açúcar, propriamente dito, depois que é feita a digestão, o corpo transforma aí como se fosse um caminhão de açúcar. Costuma até brincar com os pacientes. Fala assim, não importa o que coloca na boca, o pâncreas, que é o que produz a insulina, ele não tem língua. A gente até brinca assim, fala assim, que o que vai importar para ele é a quantidade de açúcar que está chegando para ele e na velocidade que está chegando. E isso ele vai responder liberando uma quantidade aumentada de insulina e gerando aí uma resistência maior à insulina. Quais são esses alimentos que têm um alto índice glicêmico, que viram açúcar mais rápido? Principalmente aí os carboidratos simples, além dos farináceos, as massas em geral, igual pão, bolo, biscoito, macarrão, o próprio arroz branco acaba entrando também nisso. Até alguns tubérculos, algumas raízes, dependendo principalmente do grau do diabetes, eles precisam ser muito evitados, igual a batata, por exemplo, a beterraba, cenoura também algumas vezes, a tapioca, que muita gente está acostumada a ser fit e tudo, mas tem um alto índice glicêmico, então acaba também virando açúcar muito rápido, contribui tanto na questão do peso, da questão da gordura, do aumento de peso, então não é fit a tapioca, como muita gente pensa, e também é um vilão no diabetes. Além disso, a polenta, por exemplo, cuscuz, derivados do milho e até mesmo a pipoca. Então a gente fala muito disso, de diminuir o máximo possível desses alimentos que tem um índice de glicose muito alto, um índice glicêmico muito alto, que vão acabar virando açúcar e vão acabar ocasionando ainda mais essa resistência à insulina. E além disso, aqueles outros alimentos que têm um potencial inflamatório muito grande, que são os industrializados em geral. A gente sabe que esses alimentos são muito ricos em aditivos químicos, em corantes, em conservantes, que acabam sendo danosos à saúde, principalmente os temperos prontos, os embutidos, os enlatados em geral, a própria margarina, alguns tipos de gordura. Então a gente faz um ajuste muito fino em relação à alimentação do diabético. Uma coisa que eu costumo falar muito, assim, eu falo que eu imagino como se cada pessoa fosse uma árvore. E tudo que está entrando lá na raiz da árvore vai responder com o crescimento do galho. Então essa árvore ela pode crescer bonita, saudável, ou pode crescer uma árvore como se fosse defeituosa, uma árvore doente. E aí muitas vezes as pessoas se baseiam muito, se sentem um pouco seguras em relação à medicação. Estou tomando remédio, então não precisa mudar o estilo de vida. Mas é complementar. O estilo de vida é extremamente importante. Então tudo que vai colocar lá na raiz da árvore vai determinar como vai ser a saúde da pessoa em si. Falo que é como se fosse um combustível. Pessoa que tem... Às vezes as pessoas têm tantas prioridades, a gente até brinca, cuida muito do carro, cuida muito da casa, das outras coisas, e acabam esquecendo de se cuidar. Exatamente. Então por isso que é fundamental, assim, não só no paciente diabético, mas nas pessoas em geral, que as pessoas cada vez mais assumam a responsabilidade da sua saúde. Então passem a se observar mais, passem a dar prioridade para a saúde, observar como está sendo a rotina. Muitas vezes as pessoas acabam vivendo no automático, a correria, o estresse, acabam comendo quando dá tempo, comendo o que dá, não fazem programação para isso. Então é importantíssimo avaliar o estilo de vida, que ele pode ser muito responsável tanto para prevenir uma série de doenças que a gente comentou, para diminuir o risco cardiovascular, para diminuir o risco de diabetes, quanto também pode contribuir para aumentar essas comorbidades aí, essas doenças. Excelente. Muito bem, chegamos ao final do primeiro bloco do nosso bate-papo das 6 e daqui a pouco a gente volta. Olá, muito bem-vindos ao segundo bloco do nosso bate-papo das 6. Nós estamos hoje conversando sobre diabetes e doenças cardíacas. Como vocês já devem ter visto agora no final do intervalo, e eu já reforcei no início do nosso programa, agora dia 2 de julho, às 9 da manhã, haverá a cerimônia de inauguração do Linhares Medical Center, o novo Hospital do Espírito Santo, que, como eu já havia falado, ele nasce já com uma proposta de alta complexidade em assistência médica e altíssima qualidade em assistência, mais de 100 leitos já nessa primeira fase, e a partir do dia 2 de julho ele já vai estar em seu pleno funcionamento para a população de Linhares
e toda a região do norte do estado e arredores, a partir do dia 2 de julho. Bem, voltando ao nosso papo, como a gente tinha falado no final do último bloco, o Dr. Lourenço estava falando sobre questões de alimentação para pacientes diabéticos, e eu ia até comentar com você, Lourenço, um detalhe que eu acho que é importante a gente reforçar. Você falou muito bem essa questão de muitos pacientes às vezes acham, não, os legumes, os tubérculos, acham que a batata, o inhame, a abóbora, o aipim, a mandioca são, de certa forma, inocentes por serem vegetais, mas para um diabético, é o que você falou, tem um alto índice glicêmico e não são tão inocentes assim. E acho que isso também é válido para algumas frutas, que muitos pacientes, eu converso muito, eu vejo muitos pacientes que comem frutas de meio que à vontade, que eles falam. Eles comem várias frutas durante o dia com aquele pensamento, não, estou comendo fruta, é saudável, posso comer à vontade, e a gente sabe que não é bem assim, né? Exatamente, é aquilo que a gente brinca, né, que o pâncreas não tem língua, então não importa de onde está vindo esse açúcar, não importa a velocidade e a quantidade de açúcar que está vindo. É claro que as frutas têm os inúmeros benefícios lá dos fitoquímicos, as vitaminas, mas para os pacientes com diabetes é necessário ter um cuidado maior, inclusive no consumo de frutas. E algumas frutas elas viram açúcar com mais facilidade. As frutas principais, a uva, por exemplo, a manga vira açúcar com muita facilidade, a própria banana, tem que ter uma moderação no consumo de banana. E as frutas permitidas, por exemplo, a maçã, a pera, a goiaba, o próprio coco seco, também é uma fruta que dá para usar, o abacate. Então já existem essas outras frutas, o kiwi, o morango, que são permitidas, que elas viram açúcar com menor facilidade, vamos dizer assim. E é muito importante também ressaltar que é importante usar as frutas, essas frutas permitidas e não o suco. Mesmo o paciente que muitas vezes coloca lá o suco, usa ali às vezes uma grande quantidade de suco ao longo do dia, pensando que está saudável também, muitas vezes até sem açúcar, mas usam adoçantes e tudo, mas lembrem que tem esse açúcar da fruta. E lá para o pâncreas não vai importar de onde está vindo o açúcar, ele vai ocasionar, vai agravar e pode aumentar a chance do paciente apresentar o diabetes. Muito bom, é importante a gente salientar isso, que, como você bem falou, nosso pâncreas, gostei desse termo, o pâncreas não tem língua e nem todos os alimentos são tão inocentes, por mais que sejam frutas e vegetais e tubérculos e legumes. Enfim, continuando nosso papo, falando um pouquinho agora, a gente falou bastante sobre tratamento não farmacológico, não medicamentoso. E a gente sabe que hoje em dia com o avanço da tecnologia, da produção de medicamentos, do desenvolvimento de vários medicamentos, a gente sabe que existe uma íntima relação, como a gente bem falou, entre endocrinologia e cardiologia, especialmente no sentido do tratamento do diabetes. Porque hoje em dia o nosso paciente que tem problema cardíaco, a gente sabe que nem todo medicamento para diabetes, antidiabético, vai fazer o mesmo efeito para o nosso paciente que tem problema no coração. A gente sabe que já existem algumas medicações que trazem mais benefícios para o paciente que tem problemas cardíacos do que outras medicações. Então, a gente tem que, sempre que a gente está avaliando e está tratando um paciente que tem problemas cardíacos e diabetes associado, qual é o melhor remédio para ele, de acordo com a doença cardíaca que ele tem. E aí eu queria que o Dr. Everaldo falasse um pouquinho sobre isso, sobre as novas medicações antidiabéticas que já se sabe que existe um benefício para o coração, para essas medicações. Uhum. Então, vários estudos, surgiram, nos últimos anos, mostrando um benefício principalmente dos inibidores do SGLT2, que principalmente nos pacientes, como você falou, de insuficiência cardíaca, são pacientes que usam já uma gama de medicamentos, tá? Ele sendo diabético, ele tem maior chance de vir a ter internação hospitalar e se descompensa muito fácil. Então, esses novos antidiabéticos, no caso a gente tinha um exemplo, acho que posso falar aqui, a dapaglifosina, no estudo EMPA-REG, foi muito bem mostrado
a evidência dela, diminuindo assim mais de 30% a internação de pacientes com insuficiência cardíaca, né, sendo diabéticos. Então, assim, veio a somar muito, né? Então, assim, às vezes a gente até fica, né, naquela, né, de tratar o paciente diabético no consultório, né? Porque saiu tantos estudos, a gente aprendeu muito nesses últimos anos, né? Porque a cardiologia acho que entrou de cabeça assim junto à endocrinologia, mas a gente sabe que tem um endócrino para tratar esses pacientes e a gente acaba encaminhando, mas também a gente tem que ter o conhecimento para poder estar orientando e acompanhando o tratamento desses pacientes. Muito bom. E como você bem falou, os inibidores de SGLT2, que falando os nomes comerciais, acho que a gente pode falar, o Jardiance e o Forxiga são os principais. E a gente sabe que hoje em dia essas medicações têm uma proteção, elas protegem tanto o coração dos pacientes diabéticos quanto os rins dos pacientes diabéticos. Então, assim, a gente sabe que os principais órgãos alvo do diabetes, que o diabetes pode acometer, são dois dos principais, o coração e os rins. Então, são medicações que vieram com o intuito de tratar o diabetes, que já foram lançadas, já tem aí 8, 9 anos, mas que nesses 8, 9 anos de uso, já se viu que elas não só tratam diabetes, como também protegem o coração e os rins desses pacientes. Então, é algo extremamente valioso, extremamente benéfico para esses pacientes. E essas medicações são comprimidos, que muitas vezes a gente consegue livrar o paciente de precisar de insulina por algum tempo, com a associação dessas medicações. Então, como você bem falou, Everaldo, é um avanço extremamente importante nesse sentido. Mas nem todo o tratamento do diabetes é só de comprimidos. Existem também outras formas de tratamento. E aí eu queria que o Dr. Alberto só explicasse para nós quais que são os tipos possíveis de tratamento para o paciente diabético. Sim. A gente já falou então de uma coisa importante, que são tratamentos não medicamentosos, né, em relação à modificação de hábitos de vida, não é isso? O Dr. Everaldo falou aí um pouquinho sobre os antidiabéticos, né? A gente tem as insulinas também, que são medicações aplicadas geralmente subcutânea, que vão fazer o efeito que a insulina produzida pelo pâncreas faz, né, na maioria das vezes. E geralmente ela é usada em último caso quando os antidiabéticos orais falham, junto com as modificações de hábito de vida, né? Ou quando eles não são tolerados, não é isso? E a gente tem também um tratamento que até um tempo atrás aí foi controverso, que é a cirurgia, né? Que a gente chama de cirurgia bariátrica, né? Mas hoje em dia já está sendo feita para poder, não só para emagrecer, mas também para controlar o diabetes. A gente vê que realmente é uma opção muito boa dentro de dentro de determinadas indicações bem feitas, né? E basicamente são esses tratamentos que eu conheço. Se os colegas aí tiverem alguma outra sugestão. Perfeito. Tá ótimo. Isso aí. Muito bem, Alberto. E a gente sabe, só voltando um pouquinho da parte não farmacológica, voltando um pouquinho para a parte do tratamento não medicamentoso, a gente estava conversando aqui no intervalo, alguns pontos interessantes que acho que é importante a gente salientar. Por exemplo, o paciente diabético pode e deve fazer atividade física. Uma atividade física rotineira, regular, melhora a resistência insulínica, melhora a resposta ao tratamento e melhora, consequentemente, o controle do diabetes e das demais comorbidades. E aí eu queria que o Lorenzo falasse um pouquinho para nós sobre quais são as recomendações, o que você costuma falar para os pacientes diabéticos sobre atividade física. Então, o ideal é que, primeiro de tudo eu falo, comece a fazer.
Essa é a primeira coisa. Eu acho que também uma das funções nossas, além da gente explicar a questão do diabetes, o tipo de tratamento, é buscar envolver e buscar conseguir conciliar estratégias para que o paciente tenha uma boa adesão a essa mudança do estilo de vida. Igual eu falei anteriormente, eu falei assim, as pessoas acabam entrando muito no automático, né? A rotina acaba consumindo muito tempo das pessoas. E aí é nessa hora que é preciso, como se fosse enxergar de cima, fazer uma autoanálise para observar como é que está sendo a alimentação, como é que está sendo a prática de atividade física. A queixa muito comum é que falta tempo, por exemplo. Mas uma atividade física ali de meia hora, pelo menos de meia hora, durante 3 a 5 vezes por semana no ritmo moderado, já tem vários estudos que comprovam aí que tem um benefício muito grande. E essa meia hora pode ser às vezes num sábado, num domingo, no momento que o paciente tem mais tempo, não na rotina estressante do dia a dia, e mesmo se não der meia hora, que comece devagar. Uma coisa que eu falo muito, que o feito é melhor do que um perfeito não feito. Então, muitas vezes as pessoas esperam um momento perfeito. Vou esperar estar em outro emprego, vou esperar ter mais tempo, vou esperar conseguir sair mais cedo do trabalho, vou esperar comprar um tênis X, morar do lado da academia. Então, estão sempre esperando um momento perfeito e acabam deixando de fazer. Passam anos e anos e a pessoa não muda o estilo de vida. Então, comece no que dá. Às vezes consegue 15 minutos por dia, mas se programe. Isso é muito interessante. Tanto na parte da atividade física quanto na parte da alimentação. Uma estratégia fundamental é programação. Eu brinco muito sim com os pacientes de tirar 1h30, por exemplo, de um final de semana para ganhar os 7 dias da semana. Seja na parte alimentar quanto na parte de programar o dia a dia, programar a rotina. Por exemplo, essa 1h30 já é hora de ir no supermercado, já comprar tudo que vai precisar durante a semana, para não cair na terça, na quarta noite, por exemplo, e não ter o que fazer, acabar pedindo um lanche, pedindo uma pizza, entrando aí nessa rotina alimentar que não é muito saudável, e aí já fazer todos os preparados nesse final de semana, por exemplo, um tempo curtinho, que vai acabar ganhando muito em saúde, por exemplo, ganhando muito na alimentação durante a semana toda. Então, a prática de atividade física, pelo menos uma prática moderada, meia hora, de 3 a 5 vezes por semana, já é um bom começo, já tem um efeito muito positivo. Se não der para fazer isso, faça o que dá, faça o feito, como a gente falou. Exatamente, existe uma recomendação, mas é melhor fazer algo do que não fazer nada, com certeza, sem dúvida. Muito bom. Dr. Alberto, como você já falou um pouco no começo, eu queria só reforçar agora, a gente sabe que a partir do momento que o paciente tem diabetes e tem os outros possíveis fatores de risco que você comentou, a gente tem que ficar mais, vamos dizer assim, um pouco mais atentos, nós temos que ficar um pouco mais atentos sobre esses pacientes, sobre o risco que eles têm de desenvolver essas doenças cardiovasculares. É o que a gente chama na medicina de prevenção primária. Prevenção para que o paciente que nunca teve nenhum evento, nenhuma doença cardiovascular documentada, apresente alguma doença. Como que a gente precisa agir e falar e explicar e a nossa conduta nesses pacientes para prevenção primária? Prevenção primária é extremamente importante hoje em dia, né? Isso aí. Porque a prevenção primária, para que as pessoas entendam, é aquele paciente que não teve nenhum problema cardiovascular e quer prevenir que tenha o primeiro evento. Então, na maioria das vezes o paciente vai com a vontade, né, de evitar esses problemas, né? Nunca teve nenhum problema e precisa evitá-los. E o diabetes é uma doença em que ela traz um risco muito grande. E a gente sabe também que o paciente que tem um diabetes, ele quase que chega a ser uma prevenção secundária. O que é prevenção secundária? É quando o paciente já teve um infarto ou um derrame, ou que já teve já fez uma angioplastia, né, já teve algum problema cardiovascular. E aí ele tem então que fazer uma prevenção para que tenha o segundo, né, ou se já teve o segundo, que tenha o terceiro, assim por diante. Então, a prevenção secundária vai ajudar os pacientes, né, a prevenir novos eventos, tá certo? E a cada novo evento a gente sabe que a mortalidade aumenta, né? E o diabetes, ele é tão importante em relação como fator de risco, que ele quase chega a ser uma prevenção secundária.
tá certo? Então a gente precisa orientar o paciente de que o fato dele ter diabetes, ele aumenta em muito, né? O Everaldo falou isso no início, né? Ele aumenta em muito o risco cardiovascular. E se a gente coloca junto com diabetes, hipertensão arterial, dislipidemia, né? Ou seja, colesterol alto, aumento do triglicerídeos, se a gente coloca junto a obesidade, coloca o sedentarismo, a apneia do sono, isso tudo vai juntando, né? Vai formando uma bola grande e em pouco tempo isso estoura e a doença cardiovascular aparece, o evento aparece. O diabetes, ele aumenta muito a chance de doença cardiovascular por causa daqueles fatores iniciais que a gente já falou, né? E o paciente com diabetes, ele tem que ser muito bem orientado, né? A resolver essas questões de forma bem rigorosa. A gente tem que ter uma conversa muito importante para que ele entenda isso, né? E como o Dr. Lourenço falou, ele precisa agir, ele precisa começar, né? Isso aí, precisa se cuidar. Muito bom, excelente. Chegamos ao final do nosso segundo bloco, do nosso bate-papo das 6, e daqui a pouco a gente volta. Olá, muito bem-vindos ao nosso terceiro bloco do Bate-Papo das 6. Hoje o tema é diabetes e doenças cardíacas. E continuando aquele assunto do final do último bloco, sobre a questão de prevenção. Como o Alberto bem falou, a gente tem a prevenção primária desses pacientes, que é o nosso principal objetivo, que é evitar que eles tenham alguma doença cardiovascular, evitar o primeiro evento. E é importante, muito importante, que a gente muitas vezes precisa enfatizar, precisa demonstrar todo esse risco, que muitas vezes o paciente chega para nós, não está sentindo absolutamente nada, lembrando que o diabetes, e a hipertensão e a dislipidemia, por exemplo, são doenças a princípio totalmente silenciosas, e a gente precisa convencer esse paciente de que o colesterol dele não está, pelo fato dele ser diabético, por exemplo, como o Alberto bem falou, ele já tem um risco aumentado. Então, eu já tenho que ter um cuidado muito maior com o colesterol desse paciente. Então, muitas vezes o paciente olha no valor de referência do exame, mas meu colesterol está normal. Só que, para um paciente diabético, que tem um risco aumentado, como o Alberto bem colocou, o colesterol não é naquela faixa normal. A gente tem que ter um cuidado muito maior. Mas existe o que a gente chama de prevenção secundária, que é mais importante ou tão importante quanto a primária, que é quando o paciente já teve algum evento, já tem alguma doença cardiovascular e que a gente precisa ter os cuidados maiores ainda de controle e de tratamento da doença e de todos os fatores que geraram essa doença. Eu queria que o Dr. Everaldo falasse um pouquinho para nós sobre essa questão da prevenção secundária. O que acontece? O diabetes instalado, né? O paciente que já teve esses eventos cardiovasculares, tipo o AVC ou infarto, ou alguma doença arterial periférica, a chance dele desenvolver, de ter de novo um novo evento, é muito maior. Então, é importante ele continuar a sua mudança de estilo de vida, ou seja, aderindo à dieta adequada, deixando o sedentarismo de lado, perdendo peso, fazendo o controle adequado da hipertensão arterial, fazendo o controle adequado do colesterol, né, para que essas chances reduzam. Então é muito importante, quando o paciente tem o primeiro evento cardiovascular, o médico que avaliou, né, o cardiologista, já vai ter feito umas séries de orientações quanto à mudança de estilo de vida e também vai ter passado algumas medicações para controlar a hipertensão, para controlar o colesterol. Então, é de suma importância que esses pacientes aderem tanto à mudança de estilo de vida quanto às medicações e orientações que o seu médico cardiologista receitou e orientou a fazer uso. Excelente. Como você bem falou, o risco de quem teve
uma doença, um evento cardiovascular, é muito maior de ter um segundo evento. Então a gente tem que tomar um cuidado redobrado nesse sentido, tanto nas medicações, no controle do diabetes e das demais doenças e no estilo de vida desses pacientes. E aí eu queria que o Dr. Lourenço falasse um pouco mais para nós sobre esses pacientes diabéticos com doença cardiovascular estabelecida ou não, mas principalmente os que já tiveram doença estabelecida. Quais são, muitas vezes, essas mudanças do estilo de vida que não estão, vamos dizer assim, em primeiro lugar quando a gente pensa nesse cuidado, mas que são indispensáveis para esses pacientes? Então, tanto para esses pacientes assim quanto para os pacientes que querem prevenção da saúde, que querem promoção da saúde, querem melhorar a qualidade de vida como um todo. A gente fala como se a saúde fosse um prédio sustentado por alguns pilares, algumas pilastras, que aí entra nessas pilastras a alimentação, igual a gente comentou, a importância de evitar esses alimentos que viram açúcar muito rápido, de alto índice glicêmico, os farináceos, as farinhas brancas em geral, os alimentos industrializados, igual a gente falou aqui, os sucos mesmo, e até alguns tubérculos, igual a gente falou, alguns tipos de frutas que esses pacientes diabéticos devem evitar. Além disso, a parte da atividade física, como a gente bem comentou, de tentar iniciar, de se programar, o paciente organizar a sua rotina para entender a atividade física, entender a mudança alimentar como um remédio também, como a importância dele assumir a responsabilidade da própria saúde. Por mais que o médico oriente, por mais que a gente orienta os pacientes, eles precisam entender que eles serão os maiores beneficiados disso tudo. Então é a saúde deles, que é um bem muito precioso, que às vezes está tão envolvido com outras coisas do dia a dia, com o trabalho, com a casa, com os filhos, com tantas outras prioridades e acaba esquecendo do bem maior que é a saúde. Além da atividade física e da alimentação, tem também o sono. O sono é importantíssimo no cuidado da saúde. Durante o sono, nosso corpo como se fizesse uma limpeza, como se fizesse uma manutenção da máquina. Uma série de hormônios é produzido. Então é importante ter um cuidado redobrado com a qualidade do sono, preparando ali, evitando perder tempo, perder noites de sono, ou então que a noite de sono fique mais curta, por exemplo, ficando no celular até mais tarde, assistindo coisas que às vezes nem são tão importantes assim, fazendo um processo que a gente chama da higiene do sono, que é preparar o corpo para dormir, para aquele horário de dormir, evitar café também, principalmente depois de alguns horários, depois de 3 horas da tarde, por exemplo, o excesso de cafeína também pode contribuir na questão da hipertensão, agravando ainda mais o risco desses eventos cardiovasculares. Alguns tipos de pré-treino, muitos pacientes acabam usando pessoal sem um acompanhamento médico, por exemplo, uso pré-treino com elevadas concentrações de cafeína, de algumas outras substâncias estimulantes que também contribuem na questão do evento cardiovascular. Então ter esse cuidado com o sono, evitar que o quarto seja totalmente escuro. Às vezes são detalhes pequenos, mas que fazem muita diferença naquela pessoa que tem uma insônia, por exemplo. Então ter um cuidado redobrado nessa questão do sono, fundamental. A outra questão é a hidratação. O paciente buscar se hidratar. Por mais que não tenha sede, por mais que seja corrida a rotina, consiga uma garrafinha, use ali uns aplicativos hoje de celular para que consiga fazer uma ingestão adequada de líquidos durante o dia, de água, também é fundamental na saúde, e ter esse acompanhamento médico de perto. A gente sabe que um paciente diabético, um paciente com doenças cardiovasculares, ele precisa de um acompanhamento realmente multidisciplinar, das várias especialidades, e principalmente também que ele assuma esse compromisso com ele mesmo, de mudar o seu estilo de vida. Muito bom. Doutor Alberto, rapidamente, só o Dr. Lourenço falou para nós um dado muito importante, essa questão da atividade física, que os pacientes precisam, é importante tanto para quem nunca teve nenhuma doença cardiovascular, quanto quem já teve. Nosso dia a dia, que é mais comum e é muito frequente, pacientes que tiveram infarto do coração, infarto do miocárdio, e chegam para nós com receio de fazer exercício, de fazer atividade física. Qual que é a orientação eles podem, em quanto tempo, como que reinicia, qual que é a orientação que você dá para esses pacientes? Especificamente em relação ao infarto do miocárdio, né, a gente precisa dar um tempo para o coração cicatrizar, vamos dizer assim, né? Afinal de contas, o infarto é a perda da musculatura, de parte da musculatura do coração por causa na maioria das vezes, de uma oclusão de um vaso sanguíneo coronário. E aí a gente precisa então de pelo menos uns 40 dias, né, de evitar atividades físicas intensas, né?
E o paciente ele pode sim começar a fazer uma atividade física que é uma caminhada. Até mesmo o Dr. Roberto Calil, lá de São Paulo, ele já falou que o melhor exercício para ele é a caminhada. Por quê? Porque é fácil, a gente faz, a gente caminha dentro de casa, caminha ao redor de casa, caminha na rua, pode caminhar na esteira. E o paciente pós-infarto, ele pode caminhar também. É claro que, guardadas as proporções, comece a caminhar devagarinho. E, depois disso, sempre em contato com o seu médico cardiologista ou profissional que esteja o amparando, que ele vá fazer uma reabilitação cardiovascular. O que é isso? É um programa em que ele vai começar a fazer uma atividade física específica, sempre adequando aquele momento em que ele está, principalmente levando em consideração o quadro cardiológico dele pós-infarto, com a atividade física requerida. Então ele tem que estar sempre orientado, e isso não só com o médico cardiologista, mas com a fisioterapeuta, enfermagem, educador físico, nutricionista, isso tudo tem que estar junto para que ele consiga uma boa orientação para uma recuperação adequada. Mas uma caminhada leve, isso aí não vai fazer mal a ninguém. Com certeza. E sempre vai ser muito bom. Pacientes graves, eu lembro dos programas de transplante cardíaco, que a gente via muito. Esses pacientes, eles jogam vôlei, esses pacientes, eles fazem várias atividades, e a atividade física não é ruim para o coração, ela é boa. Excelente. Muito bom, chegamos ao final de mais um Bate-Papo das 6. Lembrando que o programa reprisa amanhã às 6 da manhã e no domingo às 16 horas. Gostaria de agradecer ao Dr. Lorenzo pela presença. Muito obrigado, Dr. Alberto. E muito obrigado, Dr. Everaldo. Uma boa noite a todos. Rede Sim, essa é da Terra. Bate-Papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação.